Gente, Roberto Rillo Biscaro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair em vestibulares ou no Enem, sempre em nível de segundo grau, mas as pessoas interessadas, né, do público geral, são muito bem-vindas aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre Camilo Castelo Branco, que foi o primeiro escritor em língua portuguesa a viver de literatura. Lembrando, é bom dar uma olhadinha no contexto histórico geral, no contexto histórico de Portugal, né, do romantismo, porque na época do romantismo a literatura passou a ser uma mercadoria, né, quase como qualquer outro tipo de mercadoria. Então, por exemplo, na Inglaterra, o Charles Dickens viveu só de literatura, e em Portugal, o Camilo Castelo Branco, representante da segunda geração romântica, né, o tal ultra-romantismo, embora isso seja uma didatização, a gente não pode circunscrever a obra do Camilo só nisso, tá? Mas é dessa época que ele pertence. Para termos de vestibular, você tem que lembrar, segunda geração do romantismo português, Camilo Castelo Branco. Tá? Ele teve uma vida muito atribulada e com problemas de cabeça, com desilusões amorosas, mas foi o primeiro cara que viveu só da escrita. Isso tem várias consequências, né? Uma delas é que ele tinha, em boa parte, que viver prestando atenção nos gostos e nas tendências do público. Né? Quem escrevia folhetins, quem vivia disso, tinha que vender o seu material escrito, tinha que vender o seu produto. Então, uma parte da literatura desses caras era para agradar o público. Isso não significa que as obras não fossem boas, isso não significa que ele também não imprimisse nelas o seu caráter. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Didaticamente, né, de novo, a obra do Camilo Castelo Branco, ele escreveu peças de teatro, poemas, mas ele é muito mais famoso nos romances, né? Divide-se em duas categorias, são os romances passionais, como O Amor de Perdição, né, que é uma espécie de Romeu e Julieta português, e os romances satíricos, como Coração, Cabeça e Estômago, Queda de um Anjo, que aí, por exemplo, ele não se atém às convenções do romantismo e especialmente às convenções do ultra-romantismo. Tá? Na verdade, o próprio Camilo Castelo Branco, ele refutava a ideia de ser um escritor romântico, né? Ele dizia que ele estava acima disso, e não deixa de ter razão. Mas assim, as características principais, né, para fins didáticos, são o sentimentalismo, né? Você tem grandes histórias de amor, muitas vezes impossíveis. Então aí uma outra característica, ou duas características, são o pessimismo com relação a essas histórias, e também os finais trágicos, tá? Então são três características que a gente viu aí. Isso em uma linguagem que era bastante acessível para os padrões da época, né, gente? Lembra, nós estamos falando meados do século XIX, porque ele queria atingir o público, né? Ele vivia de literatura, tá? Só que tem uma parte da obra dele, porque muitas vezes os amores não dão certo, mesmo nos romances passionais, por conta da pressão social, né? Então, como as personagens do Camilo Castelo Branco eram oriundas da burguesia, então elas valorizavam muito a questão de honra e a questão do dinheiro, né? Da transmissão da propriedade. Muitas vezes os amores eram impossíveis porque a sociedade hipócrita, dinheirista, materialista, não permitia que esse amor desse certo. Então, a gente vê em vários trechos, e às vezes até em alguns romances, características já que prenunciam o realismo, tá? Claro que dos romances mais importantes, você tem O Amor de Perdição, que eu falei que é aquela espécie de Romeu e Julieta
português, e é mesmo, porque são dois jovens, né, o Simão e a Teresa, que se amam, mas as famílias se detestam, então a Teresa é mandada para o convento, e tem uma hora lá, ela tem, na verdade, opção, eles dão uma opção para ela, olha a opção, né? Ou ela vai casar com o primo, o Baltazar, ou ela vai para o convento. Ela vai para o convento, e lá na frente do convento o Simão e o Baltazar duelam, e é um final catastroficamente triste, né? Outros que são da fase mais satírica, aí você percebe muito mais notadamente essas prenúncios realistas, são A Queda de um Anjo e O Coração, Cabeça e Estômago, que de vez em quando aí são cobrados em um ou outro vestibular. O vídeo aqui não é para analisar romances, e sim para dar características gerais da obra, então eu não vou falar especificamente de cada uma dessas obras, tá? A ideia mesmo é só falar que é um escritor que trabalhava na chave do sentimentalismo, do pessimismo, com finais trágicos, né, um amor impossível, mas sempre sinalizando, com valores burgueses, os personagens eram personagens oriundos da burguesia, mas esses amores impossíveis eram basicamente impossíveis por questões de força social, e aí então essas questões são criticadas, que dão esse sabor de crítica, na verdade, e sabor de prenúncio do realismo à obra do Camilo Castelo Branco. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sempre é bom vocês fazerem simulados, lerem os textos nas apostilas de vocês, caso vocês estejam fazendo cursinho, nos livros didáticos, porque é bastante coisa, né? Não dá para você absorver vendo o vídeo uma vez só, tá? Tchau!